Evangelho de Mateus 18, 21, amém? Então vamos ler a palavra de Deus em nome de Jesus. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amém. Então, irmãos, esse tema provavelmente vocês já conhecem muito bem, não é novidade para ninguém. Essa parábola e esses ensinamentos de Jesus. Mas não custa nada a gente estar sempre relembrando essas coisas, até porque nós sabemos que muitas vezes essas coisas não são praticadas. É o tipo de ensinamento que a gente sabe na teoria, mas quando é na prática, muitas vezes é outra história totalmente diferente. Não era para existir, mas infelizmente existem muitas pessoas, até mesmo dentro das igrejas, que não conseguem amar o próximo, que não conseguem amar o seu irmão, pessoas que não conseguem perdoar, pessoas que não conseguem tirar o ressentimento do coração, a amargura, a raiva, o rancor, a ira, o ódio, até mesmo por coisas pequenas. Tem pessoas que estão, às vezes, bem perto de nós, dentro das igrejas até, sem contar lá fora, né? Lá fora nem se fala, e que estão morrendo por dentro, consumidas por ressentimentos, por ódio, porque não conseguem amar, não conseguem ser misericordiosos, não conseguem perdoar aquele que os ofendeu. E isso está matando essas pessoas diariamente. A cada dia ela está morrendo mais. Não consegue ter comunhão com Deus, não consegue viver em paz, não consegue ter alegria, porque não consegue amar, porque não consegue perdoar. Às vezes a gente até pensa que consegue. Não, irmão, eu consigo fazer isso. Eu perdoo, eu amo meu irmão. É fácil dizer que perdoa, agora difícil é perdoar quando precisa perdoar. Quando alguém te ofende, e quando eu digo ofender, não é nenhuma ofensa pequena, mas imagine uma coisa grande, imagine uma coisa horrível, uma coisa que vai te atormentar, que vai tirar a tua paz, que vai te prejudicar, que vai te ferir grandemente, que vai te humilhar, ou alguém que você ama, e aquilo gera uma raiva dentro de você, gera uma revolta. Aí é difícil perdoar. Quando é os outros, a gente diz: se fosse eu perdoaria. Mas quando somos nós, aí às vezes o bicho pega, porque a gente sente na pele a dor de ter sido ferido.
Imagine, por exemplo, que não é perdoar alguém que assassinou um parente seu, alguém que estuprou um filho, alguém que te roubou, que sequestrou ou que te molestou sexualmente, que te traiu, que te humilhou publicamente, que te ofendeu, que destruiu a tua reputação, que te caluniou, difamou, que acabou com a sua vida, que fez você perder um emprego, que fez você perder uma amizade. Não é fácil, irmãos. Eu digo para vocês, só a graça e a misericórdia de Deus nas nossas vidas é capaz de nos levar a viver isso. O ser humano naturalmente, ele não tem condições de amar e de perdoar. Ele não tem condições, ele é egoísta, ele é vingativo, ele é iracundo, ele é raivoso, ele é cheio de ódio e de amargura. Naturalmente o ser humano é assim. Mas só com a regeneração, com o novo nascimento, com o agir do Espírito de Deus na nossa vida, é que nós podemos nos parecer com Cristo e fazer a sua vontade e viver esses ensinamentos na nossa vida. A história começa aqui com Pedro perguntando: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu devo perdoar? Aí ele dá uma sugestão, né? Até 7. Aí Jesus diz: não te digo 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, o perdão deve ser ilimitado. Não importa quantas vezes teu irmão pecar contra ti, perdoe ele todas as vezes que for necessário. Se ele pecar contra você todo dia e vier arrependido te pedindo perdão, tenha misericórdia. É isso que Jesus está ensinando, em outras palavras. Não vá contar quantas vezes você já perdoou, é ilimitado, é graça abundante. Não importa o tamanho do pecado nem a quantidade de pecados, ou seja, 70 vezes 7 é ilimitado. E aí ele vai e conta essa parábola bem conhecida de nós, que nos ajuda a compreender de maneira viva o que ele está querendo ensinar. Ele começa falando de como um servo foi a um rei e pedir perdão de uma dívida enorme que ele tinha e que ele não tinha condições de pagar. O texto diz que ele devia 10.000 talentos. Eu não sei se você tem ideia do quanto é 10.000 talentos, mas é muita coisa. Um talento são 6.000 denários, só para você ter uma ideia. Um denário naquela época era o salário de um dia de um trabalhador. Um denário é um salário de um dia. Só um talento eram 6.000 denários, ou seja, 6.000 dias de trabalho. O homem estava devendo era 10.000 talentos. Se você for transformar isso, calculando em reais, eu fiz um cálculo aproximado, pegando uma diária de um trabalhador a uns 100 reais, daria 60 milhões de reais. Era o que ele devia ao rei. Ele não tinha condições nenhuma de pagar uma dívida impagável, enorme. Ele precisava de misericórdia, de graça, de perdão da parte do rei. E aí ele clama por perdão, o rei o perdoa, tem misericórdia dele e o perdoa. Sabe, nós já percebemos uma coisa que é interessante e aprendemos algo com isso. Isso ilustra de maneira maravilhosa o que Deus fez na nossa vida. Um dia, irmãos, nós clamamos por perdão e misericórdia a Deus. Se você é salvo em Jesus Cristo, houve um dia na sua vida que você reconheceu que era um pecador, que a sua dívida era enorme, e você clamou por misericórdia. E você clamou, chorou e disse: Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim. Eu não mereço o teu perdão, eu não tenho como pagar essa dívida, mas me perdoa, tem compaixão da minha vida. E Deus, na sua infinita graça e misericórdia, nos perdoou, apagou os nossos pecados, lançou no mar do esquecimento e nos deu uma nova vida, nos regenerou, nos salvou e nos deu uma nova vida em Cristo, onde nós fomos perdoados. E dos nossos pecados, a Bíblia diz que Ele nem se lembra mais. Não é que Deus tenha amnésia, mas é porque Ele não leva em conta
está no passado, Ele deixou para trás, Ele te deu como que uma página em branco para você escrever uma nova história. Te perdoou totalmente. Agora pare para pensar no tamanho da misericórdia que Deus derramou sobre nós, irmãos. Eu não sei se você já refletiu sobre isso, no tamanho do perdão que você recebeu de Deus. Pare para pensar no quanto você pecou, no quanto que você ofendeu a Deus. Todos nós fizemos isso. Mas reflita especificamente na sua vida, no quanto a graça de Deus foi maravilhosa. Nós éramos inimigos de Deus, por natureza. Nós odiávamos a Deus, o rejeitávamos, blasfemávamos dele, não o amávamos, pecávamos todos os dias da nossa vida, não tínhamos temor nenhum. Fizemos as coisas mais horríveis do mundo, falamos coisas horríveis, destruímos vidas de pessoas, cometemos pecados horrendos. Tem coisas que talvez ninguém imagina que você fez, mas Deus e você sabe que você fez, e você sabe que você foi perdoado daquilo. Não importa o que você fez, Ele teve misericórdia, Ele te perdoou, Ele não levou em conta o que você fez, e Ele perdoou. Não importa o tamanho do seu pecado, Ele perdoou. Ele derramou graça sobre a sua vida, compaixão. Coisas horríveis que a gente fez, e Deus mesmo assim nos perdoou. Irmãos, Deus, Ele nos amou antes de nós o amarmos. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo para nos salvar quando nós éramos seus inimigos. Ele teve misericórdia de nós antes da gente nascer, sem que a gente nem mesmo se voltasse para Ele. As pessoas da época nem pensavam em Deus, não estavam nem aí para Jesus Cristo, mas Ele morreu na cruz pelos seus pecados, as amou profundamente. Elas estavam blasfemando dele na cruz, e Ele dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, tem misericórdia, nos perdoou, nos amou, morreu na cruz por cada um de nós, apesar das nossas ofensas terríveis contra Ele. Você consegue imaginar o tamanho do amor de Deus, o tamanho da misericórdia? Mesmo a gente sendo tão pecador, a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Havia uma multidão de pecados, mas houve uma graça superabundante sobre as nossas vidas, e Deus simplesmente apagou tudo e nos deu uma nova vida em Cristo. E mesmo a gente sendo perdoado e recebendo essa nova vida, o incrível é que a gente continua pecando, porque nós somos pecadores, regenerados sim, mas nós pecamos. Se a gente for olhar para a nossa vida, todo dia a gente peca, irmãos. Todo dia Deus tem misericórdia de nós. Todo dia Deus tem compaixão de nós, até mesmo quando a gente nem percebe que pecou. Muitas vezes nós traímos a Deus. Muitas vezes nós nos prostituímos espiritualmente, como era o povo de Israel, que traía Deus constantemente com os ídolos. Às vezes nós não estamos nos prostrando diante de uma estátua, mas nós criamos os nossos próprios ídolos e nos prostramos diante deles e deixamos Deus de lado e o abandonamos e vivemos uma vida, às vezes, sem levar em conta a vontade de Deus, sem glorificar a Deus, fazendo aquilo que a gente quer, desobedecendo, pecando. E quando a gente clama por misericórdia, Deus perdoa, porque a Bíblia diz que Ele é pronto a perdoar. E Ele derrama da sua graça mais uma vez e da sua misericórdia. E se 10 milhões de vezes você chegar para Ele arrependido de verdade, pedindo perdão, Ele diz: meu filho, eu te perdoo, levante a cabeça e continue. E é assim que Deus faz com a gente, todos os dias da nossa vida. Apesar do nosso pecado, você consegue perceber o tamanho do amor e da misericórdia de Deus? Foi isso que Jesus quis ensinar aqui através dessa parábola. Mas infelizmente às vezes a gente não consegue perceber isso, o quanto que Ele nos amou e o quanto Ele é bom para conosco. E é por causa disso, desse esquecimento, que muitas vezes a gente age como esse homem
porque Deus quer que a gente tenha misericórdia das pessoas, assim como Ele teve de nós. Mas no momento que a gente precisa amar o próximo e ter compaixão e graça, o que é que a gente tem? A gente quer justiça, quer vingança, quer que Deus dê o troco, quer que Deus mande um anjo com uma espada de fogo, sei lá, e fulmine aquela pessoa, acabe com a vida dela, destrua ela, faça alguma coisa. Tem até crente que faz oração dessa maneira, dizendo: Deus, visita aquela pessoa, dá o que ela merece. Senhor, olha o que ela fez comigo, destrói os meus inimigos. Senhor, acaba com a vida dele, faz com que ele perceba o mal que ele me fez. Tem gente que ora assim, irmão. Por incrível que pareça, mas tem. Quando nós deveríamos transbordar de graça, de misericórdia, de compaixão. Por quê? Porque foi isso que a gente recebeu. E é isso que Deus espera que a gente dê. Porque nós devemos dar aquilo que a gente recebeu de Deus. Nós devemos estar cheios do perdão de Deus para poder transbordar sua misericórdia e graça para com a vida das pessoas. Mas o que nós vemos muitas vezes é o quê? Irmão intrigado com irmão, irmão que não fala com o outro irmão, irmão que não cumprimenta o outro irmão, que vê na rua e passa para o outro lado ou finge que não vê, irmão que só quer falar com aquelas pessoas que ele gosta, porque os outros ele não gosta, porque fez alguma coisa que ele não gostou, agiu de alguma determinada maneira, e aí não faz parte do grupinho que ele gosta, e ele não quer ter contato com aquela pessoa, porque ele acha que aquela pessoa não é legal com ele. Isso tem na igreja. Pessoas que não dão a mão, pessoas que nem falam, pessoas que têm raiva, rancor do irmão, que se um irmão estiver num ministério, ele não quer fazer parte daquele ministério, que se um líder for um irmão que ele não gosta, ele não quer se submeter àquela liderança, corroído de amargura, de ressentimento, de raiva, e a primeira oportunidade que ele tiver, ele dá o troco, ele revida, ele prejudica, ele fala mal, ele passa a perna. Nós vemos isso dentro das igrejas, irmãos. Eu queria poder dizer que não era assim, mas isso acontece, e a gente precisa quebrar isso. Nós não podemos deixar que o diabo encontre lugar nas nossas vidas para semear a discórdia, a contenda, a falta de amor, a falta de misericórdia, de compaixão, porque todas essas coisas, dissensões, iras, contendas, discórdias, são coisas da carne, estimuladas e alimentadas pelo diabo com o intuito de destruir a comunhão, de destruir a unidade da igreja, de acabar com a vida das pessoas, de nos distanciar uns dos outros. Essa é a vontade de Satanás, não a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós nos amemos, que a gente esteja junto, unido, não importa o que o outro fez, que a gente o ame, que a gente o trate bem, que a gente o perdoe. Se ele nos amaldiçoou, que a gente o abençoe. Se ele nos persegue, que a gente ore por ele. Se nos fez mal, que a gente faça o bem e entregue a Deus, que é o justo juiz e que vai fazer vingança de todas as coisas. Mas a Bíblia diz que a vingança não pertence a nós, mas a Deus. Mas tem crente com sede de justiça, querendo fazer justiça com as próprias mãos, querendo se vingar e dar o troco. Ah, se pisar no meu pé, eu piso no pé também. Se falar uma comigo, eu falo duas. Se me afrontar, eu afronto. Eu não quero nem saber. Será que isso é postura de cristãos? Jesus ensinou: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, bendizei os que vos maldizem. Não torneis a ninguém mal por mal. Se alguém bater na tua face, oferece a outra. Se alguém quiser tomar a tua túnica, dele também a capa. Se alguém quiser andar uma milha com você, ande duas. Ou seja, dá para ele o que ele não merece. Ele te ofendeu, responde com amor, com graça, com misericórdia, com perdão.
É isso que é o Evangelho, irmãos. É isso que é a beleza, a maravilha do Evangelho, do amor que Deus nos ensinou. É isso que Jesus quer que a gente pratique. Mas infelizmente a gente esquece essas coisas e não vive a verdade do Evangelho. A falta de perdão nos prejudica fisicamente. Eu não sei se você sabia, mas uma pessoa amargurada, ressentida, rancorosa, ela tem muito mais chance de ter problema de saúde. Dor de cabeça, problema de coração, de pressão, de estômago, AVC, um bocado de coisa. Porque quando a sua alma está mal, está doente, o seu corpo reflete aquilo ali também. A Bíblia já fala sobre isso. Lá em Provérbios, 17:22, diz assim: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Ou seja, o seu estado emocional reflete no teu corpo. A medicina hoje já descobriu isso, que a Bíblia já dizia há muito tempo. Existem estudos na medicina que dizem claramente que aquelas pessoas que têm fé, que têm esperança, elas conseguem progredir mais no tratamento, porque elas não almejam algo melhor, elas têm uma expectativa boa, elas estão com o seu coração mais bem preparado, não com tristeza, com angústia, e elas respondem melhor, o seu corpo responde melhor. Então, a falta de perdão afeta o seu corpo, afeta a sua alma. Aquela pessoa que não consegue perdoar, o que acontece? Ela está escrava da sua amargura, do seu ressentimento, do seu ódio, da sua ira. Às vezes as pessoas pensam que quem perdoa é fraco. Você já ouviu esse tipo de coisa? Quem perdoa é fraco, aceitou um negócio desse e perdoa, deixa pra lá. Eu não perdoo, não dou o braço a torcer. Pensa que isso é ser forte. Na verdade, forte é aquele que perdoa, porque perdoar é muito mais difícil do que não perdoar. Aquele que é fortalecido em Deus e transformado por Cristo e consegue perdoar, ele é muito mais forte no seu interior do que aquele que está escravizado, dominado, controlado pelos seus sentimentos de raiva, de ira e de rancor. Na verdade, este é que é fraco, que é escravo, está preso nas garras de Satanás e do seu próprio pecado. Às vezes a pessoa que fez alguma coisa com ele nem lembra mais, ou às vezes nem sabe que fez alguma coisa, mas a pessoa está lá dia após dia, se ferindo, se machucando, lembrando daquilo que fizeram com ela, e a cada dia mais aquela ferida aumenta, porque é como se ela estivesse cutucando aquela ferida todo dia e abrindo cada vez mais, não deixa sarar, porque o ressentimento está ali presente. Quando você perdoa e deixa para lá, segue com a sua vida, você fica livre disso, dessa escravidão. Você se liberta para continuar com a sua vida. Não é fácil, irmãos, mas Deus é quem nos capacita para isso. Tem gente que diz assim: irmão, eu não consigo. Eu não consigo. Talvez alguém aqui possa estar pensando assim: irmão, eu tento, eu queria, eu tenho vontade, mas eu não consigo. Realmente a gente não consegue. Nós não temos capacidade para isso. Mas em Cristo nós podemos sim. Se nós deixarmos que a sua graça, seu amor e misericórdia sejam superabundantes na nossa vida, nós somos capazes de amar como Ele amou, de ter compaixão como Ele tem compaixão, de ter misericórdia como Ele tem misericórdia. Veja o que Estevão disse quando estavam apedrejando a ele. Estavam matando ele, apedrejando. E foi que ele disse: Senhor, não lhes imputes este pecado. E ele era pecador como nós, sujeito às mesmas paixões, mas ele foi capaz de perdoar aquelas pessoas que o estavam matando, assim como Jesus fez na cruz do Calvário. Então, nunca diga mais isso: eu não consigo. Se você não perdoar, diga: eu não quero.
é mais honesto, é mais sincero, diga: eu não quero perdoar. Porque se você quiser, você consegue. Porque é Deus que vai fazer isso através de você, é Deus que vai te capacitar. É o Espírito Santo que transforma o nosso coração e nos leva a ser assim. E eu sei do que eu estou falando, irmãos. Eu já fui ferido muitas vezes. Eu já passei por coisas horríveis, de pessoas que eu não esperava. Eu já fui difamado, caluniado, traído. Já passaram a perna em mim, já me humilharam publicamente, já acabaram com a minha reputação diante de pessoas, em público, me ofenderam, me excluíram, me trataram mal, inventaram mentiras sobre mim. Ainda hoje isso às vezes corre por aí. Eu já passei por isso, eu sei o que é. No momento você sente raiva, você tem vontade de revidar. Mas quando você busca a Deus e Ele trata com o seu coração, você é capaz de ter compaixão. Você passa a olhar com os olhos de Cristo para aquela pessoa. Você passa a ter misericórdia. Você passa a ter vontade de orar. Sabe quando é que você percebe que você perdoou uma pessoa? Quando você vê ela, fala com ela, e você não sente raiva nenhuma. Você, pelo contrário, tem vontade de abençoar a vida dela. Você tem vontade de ajudá-la, de ter compaixão, de ter misericórdia, de fazer o que for preciso pelo bem dela. Aí você percebe: Deus, eu consegui perdoar, consegui amar realmente. Agora, quando você vê a pessoa e sobe aquela raiva, você pensa: se eu pego esse aí, um dia eu ainda vou ter a oportunidade que eu quero de me vingar. Um dia ele vai me pagar pelo que fez. Não perdoou, irmãos. Tem gente que diz assim: irmão, eu perdoo, mas eu não quero ter amizade com aquela pessoa. Eu não quero ter contato com ela, eu não quero ter comunhão nenhuma. Isso não é perdão, irmãos. A vontade de Deus é que a gente perdoe e ande com o irmão, tenha comunhão com ele, esteja junto dele, na unidade da igreja. Tem gente que diz: não, eu perdoo, mas eu quero ele bem longe de mim. Eu não quero nem conversa, eu não quero ter nem contato. Isso não é perdoar. Já pensou se Jesus agisse assim conosco, hein? Pare para pensar se Jesus fosse assim conosco. A gente chegasse para ele e dissesse: Senhor, perdoa os meus pecados. E ele dissesse: tá bom, eu te perdoo, mas não venha mais orar não, viu? A mim. Não queira mais contato comigo não, fique aí no seu lugar que eu fico aqui no meu. Não quero nem conversa com você. Já pensou se Deus fizesse isso conosco? Já pensou se Jesus fosse assim, irmãos? Coitado de Pedro, que negou Jesus 3 vezes. Aí o que foi que Jesus fez? Chamou ele para conversar: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. 3 vezes isso. E aí o que Jesus disse? Pois vai e apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Pedro, eu quero andar contigo, eu confio em ti, continua o teu ministério. Não importa o que você fez, está no passado. Vamos começar tudo de novo. É assim que é o perdão. Ande junto, dê uma nova chance. Tenha misericórdia, compaixão, faça o que Deus faz por você todo dia. Todo dia a gente peca, chega para Deus, pede perdão, Ele tem compaixão e continua nos amando e andando conosco, recebendo a nossa oração e tendo contato conosco, apesar do que a gente faz. E é assim que Ele quer que a gente seja, porque quando nós fazemos isso, nós nos parecemos com Ele, nós seremos como Ele é. Lá em Mateus 5,7 diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. No versículo final aqui, Jesus disse assim: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Ou seja, juízo é o que a pessoa vai receber. Lá em Mateus 6, 14 e 15 diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas.
Deixa eu explicar um pouco esse versículo, porque às vezes tem gente que pensa que Jesus está falando aqui de salvação por obras. Você faz uma coisa e aí você recebe a salvação pelo seu mérito, porque você conseguiu perdoar, eu vou te perdoar. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo em outras palavras aqui é o seguinte: aqueles que são regenerados, aqueles que são meus filhos, são aqueles que transmitem misericórdia para os outros. Só é de Deus quem ama e perdoa e tem misericórdia. Quem não perdoa não recebe perdão. Por quê? Porque não é de Cristo. Essa é uma das grandes marcas do cristão. Como é um teste para você ver se você é cristão realmente. É quando você perdoa, quando você age como Cristo, você está testificando que você se arrependeu, recebeu o perdão de Deus, compreendeu o que é esse perdão na sua vida e agora você transmite isso que você recebeu a outros. Isso é a marca do verdadeiro cristão. É por isso que ele diz que só quem perdoa será perdoado, alcançará misericórdia no dia que ele for nos julgar. Esses são aqueles que vão ouvir: vinde benditos de meu Pai, para o reino eterno que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Eles vão alcançar misericórdia, porque eles perdoam. Por que eles perdoam? Porque eles alcançaram o perdão de Deus e transmitiram isso a outros. De nós mesmos, nós não temos capacidade de perdoar, mas quando a gente é regenerado e transformado, nós fazemos isso. E por isso que no final de tudo, Deus olhará para nós e usará para conosco de misericórdia, porque na nossa vida a gente demonstrou misericórdia. Não se engane, irmãos. Deixa eu dizer uma verdade para vocês, que é o que Jesus disse aqui em outras palavras. Alguém que diz que é cristão, mas vive uma vida amargurada, ressentida, cheia de ira, ódio para com as pessoas, essa pessoa não receberá o perdão de Deus, porque ela está demonstrando com as suas atitudes que ela nunca conheceu a graça de Deus e a misericórdia e a compaixão, porque se ela tivesse conhecido, isso transbordaria da sua vida. Eu não estou dizendo que isso é uma coisa que vai acontecer automaticamente. Às vezes você tem dificuldade de perdoar, mas você luta, busca em Deus. Se você é cristão de verdade, vai chegar um momento que você consegue. Eu estou falando daquelas pessoas que não perdoam nunca, que passam a vida toda ressentidas, amarguradas e rancorosas, passando na cara do outro o que o outro fez e nunca dá outra chance, não deixa no passado. Aí vai chegar no dia do juízo e quer alcançar a misericórdia. Como? Se ela nunca viveu isso na sua vida, se ela nunca demonstrou que ela realmente era alguém de Deus, que foi inundado pelo amor, pela misericórdia. Então, irmãos, que a gente possa refletir nessas coisas, vivê-las, praticá-las, buscar isso, porque essas palavras não são minhas, são de Cristo. Eu apenas falei aqui o que Jesus falou. É o que Ele quer que a gente viva. Não um cristianismo de teoria, de aparência, mas de fato e de verdade, que gera uma transformação e uma prática de vida para com os nossos semelhantes, para com o nosso próximo. Amém? Então que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.